E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, tratando agora de superfícies curvas. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma superfície curva submersa em um líquido em equilíbrio estático. Se delimitarmos nela um elemento infinitesimal de área dA, fica definida automaticamente uma orientação desse elemento no espaço. Eu posso escrever, portanto, observe a figura, que dA vetor é igual a dA n versor, em que n versor representa um vetor unitário normal, ou seja, perpendicular ao elemento infinitesimal de área dA em questão. Se quisermos agora calcular a contribuição infinitesimal dF à força hidrostática total F, basta recorrer à expressão dF vetor é igual ao negativo da pressão no ponto em questão, ou seja, no ponto cujo elemento infinitesimal de área dA se encontra, vezes dA n versor. Perceba que o sinal negativo se refere ao fato da força dF ser uma força de pressão e, portanto, ela está orientada na mesma direção do versor n, porém no sentido oposto. Agora, observe o seguinte: se quisermos calcular a força hidrostática total sobre a superfície submersa curva, precisamos fazer a varredura de toda a superfície, somando todas as contribuições infinitesimais existentes. Note que esse problema é muito mais complicado do que o problema de calcular a força hidrostática total sobre uma superfície submersa plana, pois neste caso em que a superfície é curva, ao delimitar na superfície um elemento infinitesimal de área dA em uma posição diferente, o versor n automaticamente assume uma nova direção e sentido no espaço e, consequentemente, a contribuição infinitesimal dF. Logo, ao fazer a varredura da superfície para somar todas as contribuições infinitesimais dF e, com isso, obter a força hidrostática total F, eu preciso levar em consideração não só a intensidade, mas também a mudança de direção e sentido ao longo dessa varredura. Sendo assim, a força hidrostática total F fica dada pela soma dessas contribuições infinitesimais e, portanto, eu posso representá-la de forma geral por sua componente Fx na direção do versor I, mais a sua componente Fy na direção do versor J, mais a sua componente Fz na direção do versor K, e, portanto, a força hidrostática total F fica dada pelo negativo da integral de PdA n versor. Muito bem? Então, observe a expressão obtida e a análise realizada até aqui. Agora, eu posso simplificar o cálculo da força hidrostática total F por meio de suas componentes, da seguinte forma. Por exemplo, eu posso começar calculando a componente Fx na direção do versor I. Para fazer isso, eu posso recorrer ao produto escalar da força F pelo versor I. Ao efetuar esse produto escalar, eu obtenho simplesmente a componente Fx. Lembre-se aqui da definição do produto escalar entre dois vetores. Muito bem? Sendo assim, eu vou acabar obtendo o negativo da integral da pressão PdA, n versor, produto escalar com o versor I. Perceba que eu substituí nesta igualdade a força F. Bom, este termo que eu aqui ilustro, dA n versor, produto escalar com o versor I, representa justamente dAx. dAx corresponde à projeção do elemento infinitesimal de área dA em um plano que é perpendicular ao eixo x. E com isso você obtém justamente dAx.
Logo, eu posso escrever, portanto, que a componente Fx da força F é igual ao negativo da integral de P dAx. Perceba que o cálculo da componente Fx fica facilitado. De maneira análoga, eu posso determinar Fy e Fz pelo mesmo raciocínio. Portanto, para calcular Fy, basta fazer o produto escalar da força F com o versor J. Com isso, você vai obter o negativo da integral de PdA, N versor, produto escalar com o versor J. Mais uma vez, de forma análoga, você obtém neste termo dAy, em que dAy, eu reforço o raciocínio, representa a componente do elemento infinitesimal de área dA em um plano perpendicular ao eixo y. Sendo assim, Fy fica dada pelo negativo da integral de menos P dAy. Para finalizar o raciocínio, você pode obter a componente Fz fazendo o produto escalar da força F com o versor K. Então, você obtém menos a integral de PdA N versor, produto escalar com o versor K, e este termo vai representar justamente dAz. E eu reforço o raciocínio. dAz representa a componente do elemento infinitesimal de área dA em um plano perpendicular ao eixo Z. E com isso, você obtém que Fz é igual ao negativo da integral de P dAz. Muito bem? Então, observe no quadro, portanto, as expressões obtidas e toda a análise realizada até aqui. A partir das expressões obtidas e do raciocínio utilizado, eu posso facilitar ainda mais o cálculo que nos permite determinar a força hidrostática total F, pois eu posso generalizar o conceito de projetar o elemento infinitesimal de área dA para a área da superfície como um todo. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe agora a figura central ilustrada no quadro. Conforme vimos há pouco, o cálculo da força hidrostática total F fica facilitado pelo método das projeções. Ou seja, é mais fácil calcular Fx, Fy e Fz fazendo a projeção do elemento infinitesimal de área dA em um plano perpendicular ao eixo x, y e z, respectivamente. Sendo assim, eu vou agora generalizar este método para a superfície curva como um todo, para a sua área como um todo. Sendo assim, observe a figura central. Imagine a superfície curva submersa em um líquido em equilíbrio estático. Para determinar a componente horizontal da força hidrostática total F, representada por FH, basta projetar a área da superfície curva em um plano vertical, ou seja, em uma figura plana de área AP. E, portanto, para determinar a componente horizontal FH, basta recorrer à teoria abordada nos vídeos anteriores. Sendo assim, fazendo um breve resumo, essa força horizontal FH, conforme já vimos, fica determinada facilmente ao multiplicarmos a pressão que atua no centroide da figura plana em questão, da superfície plana em questão, vezes a área propriamente dita. Muito bem? Agora, para determinarmos a componente vertical da força hidrostática total F, representada por Fv, basta calcular simplesmente o peso do líquido estático que se encontra logo acima da superfície curva em questão. Com efeito, nós vimos que a força vertical Fv é igual à integral da pressão P
vezes DAZ. Muito bem? Então, observe a expressão obtida. Agora, eu vou admitir neste cálculo que a pressão ambiente atua em ambos os lados da superfície curva. Logo, essa componente vertical FV fica dada pela integral. Então, nós temos a massa específica do fluido, representada por ρ, vezes G, vezes a profundidade H. Tudo isso multiplicando o elemento infinitesimal de área DAZ referente à componente vertical FV. Ora, ρ vezes G é uma constante. Portanto, FV é igual a ρ vezes G, que multiplica a integral de H DAZ. Agora, H vezes DAZ representa simplesmente o volume infinitesimal dV. Logo, continuando aqui em cima, essa força vertical é igual a ρ vezes G vezes a integral do volume dV. A integral do volume dV é simplesmente o volume em questão. Logo, a componente vertical FV da força hidrostática total F fica dada por ρ vezes G vezes o volume V. Observe, conforme eu disse há pouco, que a intensidade da componente vertical da força hidrostática total F é dada simplesmente pelo peso do fluido estático que se encontra logo acima da superfície curva, pois aqui nós temos a massa pelo volume. Simplificando o volume, a gente obtém simplesmente m vezes g, que corresponde à intensidade da força-peso. Muito bem? Não se esqueça que neste cálculo de FV, eu estou admitindo que a pressão ambiente atua em ambos os lados da superfície submersa curva. Observe no quadro mais uma vez os resultados obtidos e toda a análise realizada. Resumindo, portanto, se a superfície submersa é curva, para determinar a componente horizontal FH da força hidrostática total F, basta projetar a área da superfície curva em uma área plana vertical e utilizar a teoria abordada nos vídeos anteriores. E para determinar a componente vertical FV da força hidrostática total F, basta calcular o peso do fluido estático que estiver logo acima da superfície curva em questão. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos resolver um exercício relacionado a este estudo. Até a próxima!